artigo 1º diz que o PGR ele tem 15 dias úteis, para oferecer a denúncia, pedir esclarecimentos, pedir novas diligências ou determinar o arquivamento quando não entender que existem crimes naquele relatório. 15 dias. De golpe. Dentre muitas, dezenas de razões da nulidade, fico com apenas uma para exemplificar. O artigo 1º da Lei 8.038 de 1990, que regulamenta como se dá o processo criminal em casos criminais, onde o STF funciona como tribunal de origem, portanto, a ação penal contra Bolsonaro é uma ação regulada pela Lei 8.038 de 1990. Essa lei diz, já no seu artigo 1º, não precisa ir muito longe, que quando o PGR, que é o chefe do Ministério Público da União, recebe da Polícia Federal o relatório sugerindo a denúncia dos investigados, a lei, no seu artigo 1º, diz que o PGR ele tem 15 dias úteis, para oferecer a denúncia, pedir esclarecimentos, pedir novas diligências ou determinar o arquivamento quando não entender que existem crimes naquele relatório. 15 dias. Mas 15 dias é o prazo quando não existem investigados presos. Porque se existirem investigados presos, como existe no caso de Bolsonaro, nós temos o Braga Neto, que está preso até hoje. À época, Mauro Cid estava preso, que também faz parte desse combo de denúncias que viraram ações penais. O prazo é de 5 dias. Portanto, 5 dias úteis. Poderia o PGR ter solicitado mais prazo, porque os documentos eram muitos e o caso era complexo? Sim. A lei diz que o prazo pode até ser indeferido, né? Ou deferido de maneira indefinida. Esse prazo de 5 dias pode ser um prazo indefinido. O PGR poderá entregar a denúncia quando bem entender, se e somente se todos aqueles investigados que estiverem presos preventivamente, que é o caso do Mauro Cid, eles forem soltos. Mas não é somente soltar. A questão é a seguinte: ninguém, além da proibição de estarem presos preventivamente, podem estar cumprindo medidas cautelares, como proibição de um conversar com o outro, como uso de tornozeleira eletrônica, como restrição de saída final de semana, etc. e tal. E praticamente todos que foram denunciados estavam cumprindo alguma medida cautelar. Então esses 5 dias não poderiam ter sido prorrogados. Se a Polícia Federal entregou ao Paulo Gonet o relatório da sua investigação, entre aspas, porque também cheio de nulidades, no dia 26 de novembro de 2024, o prazo para que Paulo Gonet apresentasse a denúncia ao STF encerraria no dia 3 de dezembro de 2024. Mas ele só fez a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Perdeu-se o prazo. A denúncia não deveria proceder. A culpa do PGR. Mas o STF, em especial a primeira turma, onde está Alexandre de Moraes, ignorou a lei. Ignorou a lei. E ignorou um vício insanável, que é a perda do prazo. Só para ficar neste exemplo, para mostrar que
Não se deve nem discutir se Bolsonaro descumpriu ou não descumpriu cautelar. O fato é que essa cautelar jamais deveria ter existido. Até mesmo porque ele jamais, segundo o devido processo legal brasileiro, jamais poderia ser réu nesta ação penal. Todavia, essa decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro causou uma comoção nacional muito grande, em especial porque na véspera, domingo, dia 3, as capitais brasileiras e muitas cidades fizeram grandes manifestações pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. E esse clamor, ele foi multiplicado, elevado à enésima potência depois da decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, tanto é que ontem, terça-feira, dia 5 de agosto, senadores, eles ocuparam a mesa do Senado e obstruíram os trabalhos e prometem continuar a sua obstrução, parar todas as pautas até que seja instaurada uma comissão de impeachment para o ministro Alexandre de Moraes e até que se comece a falar em anistia para todos os presos políticos e perseguidos políticos do 8 de janeiro. E veja, não estou dizendo aqui que são culpados ou inocentes, são perseguidos políticos simplesmente porque não tiveram o devido processo legal respeitado. Quanto ao impeachment do Moraes, nós temos já sites, nós temos pessoas fiscalizando o que os senadores, porque impeachment de ministro supremo é no Senado, o que os senadores têm dito a respeito. Existe um placar, existe um mapeamento de quem é a favor, de quem é contra e de quem está indefinido. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.